Tu já imaginou como que seria um supermercado se as embalagens dos produtos não tivessem design? Seria difícil a gente escolher qual produto comprar por inúmeros motivos. O design de embalagem serve para diversas coisas, como transmitir informações, ajudar o consumidor na decisão de compra e até mesmo reconhecimento da marca. Você nota como a embalagem vai muito além de simplesmente armazenar o produto? E a nossa missão como designer é construir junto da marca uma embalagem que comunique com o público-alvo, com o consumidor final. Isso significa que a gente não desenvolve o projeto para nós e nem para o nosso cliente, mas sim para os clientes do nosso cliente. E para ter essa assertividade é preciso de um bom briefing. Deixe o teu cliente falar, entenda sobre a marca, como que ela se posiciona, se comunica, por que o produto é daquela forma, para que ele serve, por que a embalagem é de um determinado formato e não um outro. Esse entendimento vai te ajudar a desenvolver um projeto adequado. E lá vai para algumas perguntas importantes que estão no meu briefing de design de embalagens e que deveriam estar no seu briefing também. Quais são as características e benefícios principais? Você precisa saber qual que é o produto que você vai desenvolver o design e também qual que é o diferencial dele. O que destaca esse produto dos demais ali na prateleira? Existem variações desse produto? Sabores, tamanhos, cores? Se esse produto tiver uma linha, a gente precisa pensar num design de embalagem com uma identidade visual bem consistente para a gente conseguir replicar esse design para todos os produtos da mesma linha. Quem é o público-alvo do produto? Essa eu acredito que seja a pergunta-chave, porque como eu disse, a gente desenvolve para os clientes do nosso cliente, para os consumidores. Quem são essas pessoas? O que elas gostam? Quais são os hábitos de consumo dessas pessoas? Qual é a mensagem principal que essa embalagem deve transmitir? Ela deverá ter adjetivos próprios, terá um tom divertido, um tom mais sério, minimalista, sustentável, saudável, energético. Todas essas características são fundamentais para a gente encaminhar as escolhas do nosso design. Quais são os principais concorrentes desse produto? Eu gosto de fazer essa pergunta para a gente entender quais são os principais diferenciais desse produto em relação às outras marcas e destacar ele, não fazer algo muito parecido com o que já existe, e sim algo diferente que atraia os olhares das pessoas. Essas são apenas algumas perguntas que você pode fazer no seu briefing para te dar direcionamento na hora da sua criação. Existem algumas normas que devem ser seguidas dentro de todos os ramos quando a gente está desenvolvendo um design para embalagem. Isso é ainda mais forte quando você trabalha com alimentos e cosméticos. Afinal de contas, a gente precisa ter bastante responsabilidade de informar tudo o que precisa nessa embalagem para que a pessoa não acabe usando ou consumindo um produto que ela tem alguma alergia ou que ela não possa consumir. É por isso que existe a legislação e as regras de rotulagem, para que a gente coloque tudo em conformidade com essas regras e não acabe prejudicando o consumidor e sim auxiliando ele nessa escolha. Não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa sim estudar esse fator quando você quer trabalhar com design para embalagens. E eu costumo me orientar através dos guias e normas da Anvisa e também junto do meu cliente. Geralmente as marcas possuem uma equipe especializada para auxiliar nesse processo de formulação, de lista de ingredientes, de todas essas questões que são mais técnicas e que envolvem engenheiros de alimentos, nutricionistas e afins. Quando eu trabalhei com design de uma embalagem para bebida, junto de mim também tinha um engenheiro de alimentos que estava auxiliando em todo o processo e me falando sobre as normas e regulamentos que a gente deveria seguir no design dessa embalagem, bem como a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Pesquisas e referências. E como nada se cria do nada, você vai precisar de muita referência, muita pesquisa para que você evite aqueles bloqueios criativos que são bem chatos na hora de você começar a sua criação. Pesquisa embalagens do nicho que tu vai desenvolver e também de outros nichos para aumentar o seu repertório e as suas referências. Esses dias eu vi uma referência de uma embalagem de cosmético para criar um design de embalagem de café. Então sai da caixa, da tua zona de conforto para você conseguir criar algo novo e completamente diferente do que já existe no mercado. Monta aí o teu painel de referências e mostra ele para o teu cliente. Esse é um processo que eu adoro fazer, porque aí vocês conseguem conversar sobre e tem algo mais palpável, mais visual para vocês entenderem se estão conversando da mesma língua. Porque pode ser moderno para você, não é para o seu cliente.
o que é sustentável para o seu cliente talvez não seja para você. Então todas essas referências visuais vão servir como um guia para a sua criação. Escolha do material. Essa é uma decisão que eu tomo junto do meu cliente. Alguns clientes já chegam com essa escolha bem definida, porque eles já vêm de vários processos, tentativas e erros. Já outros clientes gostam de um auxílio, pedem uma ajudinha nessa decisão. O material, ele impacta diretamente no teu projeto e no orçamento que você vai passar para o cliente. E os materiais que comumente são mais trabalhados são o papel, que ele é usado em embalagens mais finas, rústicas, resistentes, com design sofisticado e utilitário. E as opções incluem diferentes texturas e gramaturas. O papel é um material realmente muito versátil. E o plástico, que pode ser usado para mostrar, conter ou até mesmo proteger o produto. Existe uma grande variedade de materiais plásticos que são presentes em muitos itens. Pode armazenar líquido, cosmético, alimento, objetos e afins. Temos o vidro, que ele é escolhido por ser bem resistente, ter uma aparência limpa e ele também é 100% reciclável. E ele costuma ser usado em produtos que são líquidos. O metal também, que é um material renovável, ele facilita o armazenamento. O metal, ele pode ser escolhido por inúmeros produtos para conservar o produto por mais tempo ou até mesmo para reutilização daquela embalagem que a gente está desenvolvendo o produto. E tem o stand-up pouch, que ele é muito interessante, que aquela embalagem abre e fecha, então ela pode ser reutilizada e também ela é muito utilizada para assegurar e conter maior validade do produto, já que você consegue lacrar ele novamente após abrir. E ele é muito usado em suplementos alimentares e até mesmo alimentações para pets. E a próxima etapa é a definição do tamanho e gabarito. Para fazer o design do projeto é necessário que a gente defina e entenda o tamanho que ele será impresso no mundo real. Designer, tu não pode fazer simplesmente nas medidas que você bem entender, você precisa executar um projeto que seja proporcional ao que você vai desenvolver, para que você tenha como base como aquilo vai ficar de verdade e que você também saiba e consiga medir o tamanho de todos os elementos, todos os textos, para você ver se ele está adequado, se está legível para o consumidor. Além disso, a gente consegue assegurar a qualidade de impressão quando fizemos isso. E existe uma ferramenta no mercado que auxilia muito nesse processo, que é a Pecdora. Bom, eu tô aqui na ferramenta e tem mais de 4.900 mockups de embalagem, então certamente tu vai encontrar o que tu precisa aqui nesse site. E a gente tem caixa, garrafa, sacola de papel, lata, tubo, então você encontra uma variedade bem grande aqui e é 100% personalizável e 100% disponível para download. Então você consegue personalizar o gabarito, a embalagem e montar isso junto do seu cliente, desenvolver um mockup perfeito para o seu projeto. E aqui você consegue escolher por seção também. Eu vou escolher essa embalagem aqui porque a gente vai desenvolver uma embalagem de uma caixa e eu vou mostrar aqui para vocês como que é mexer nessa ferramenta. Deixa eu diminuir o zoom aqui, a gente consegue abrir e fechar também para ver se é o que a gente está procurando, né? Se é a embalagem ideal. E aqui ela tem a tampa, então é isso que a gente está precisando. E aqui a gente vai personalizar, então a gente vai colocar as nossas medidas, né? Então, vamos lá. A largura é para ser 20 milímetros e a altura 150 milímetros. Vamos aplicar para ver como é que vai ficar. Bom, aqui a gente já tem o modelo da nossa caixa para a embalagem do chocolate. Só deixa eu abrir aqui para ver como é que ficou. E aqui a gente tem o nosso mockup, né? Então a gente definiu o gabarito e é só fazer o download. Então eu vou clicar aqui em baixar, vou fazer o download em Illustrator, porque eu vou desenvolver através do Illustrator. Senão você pode baixar em PDF e passar, né, abrir para o programa de criação que preferir. Então eu vou clicar aqui em download, vou baixar o gabarito e eu vou criar o meu design em cima desse gabarito, para depois na hora de exportar e fazer o projeto não ter problema nenhum. Então, bora lá para a criação do projeto. Bom, comecei o meu projeto posicionando as informações em cima desse gabarito. E olha como que fica mais fácil e mais palpável desenvolver o projeto dessa forma. Porque você consegue entender exatamente onde colocar cada informação e onde cada informação vai ficar depois de impresso no resultado final. E se você tem um pouco de dificuldade de entender o gabarito ali dessa forma, você pode colocar na página do lado o projeto em mockup, né, o mockup 3D. Abre esse projeto, né, como eu estava abrindo e mostrando para você entender onde vai cada coisa, qual que é a parte da frente, qual que é a parte de trás,
qual que é a parte da tampa, e aí sim você consegue posicionar todos os elementos. Aqui eu fui fazendo algumas escolhas de design sem muito critério, né? Tentei seguir mais ou menos o briefing, mas a gente não tinha o briefing completo, mas é justamente para mostrar para vocês como que eu faço esse posicionamento dos elementos e como que eu faço o meu projeto virar uma embalagem de verdade, né? Eu vejo que vocês têm essa dúvida sempre nos meus vídeos de refazendo embalagens, como que tu define o tamanho, qual tamanho você escolheu para essa embalagem, e o tamanho que eu escolho para o design da embalagem é o tamanho que vai ficar na realidade. Então esse gabarito ele sinaliza todas as dobras, todas as partes que vão ter cortes, para que a gente não tenha nenhum problema depois no momento de desenvolver esse projeto, né, de fazer a impressão do projeto. Então tudo isso tu vai definir junto com o teu cliente. Se está trabalhando uma lata, por exemplo, o gabarito é diferente. Se você está trabalhando com uma sacola, o gabarito é diferente. Então é importante você ter esse gabarito na hora de você criar o design. Não dá para simplesmente criar um design de embalagem nas medidas que você bem entender, porque depois você não vai conseguir aplicar isso na vida real. Então eu fui ali fazendo um projeto bem orgânico, aquela coisa assim que transmitisse a mensagem de gourmet, mas que fosse uma coisa mais... Não sei se manual é a palavra certa, mas artesanal talvez. E vocês podem ver que eu fiz desenhos mais livres. Fiz também uma pintura depois desses desenhos, dessas ilustrações de uma maneira mais livre também, mas justamente para mostrar para vocês o posicionamento dos elementos. E essa embalagem que eu fiz, não coloquei nada de quantidade, não coloquei nenhum aviso, nenhum selo de alto teor de gordura ou alto teor de açúcar, mas se fosse uma embalagem para um cliente real, a gente precisaria dessas informações. Se esse chocolate não tem alto teor de açúcar, daí claro, não iria esses selos, essas informações, mas se não, essas informações elas vão no painel frontal, elas precisam de medidas específicas e o cliente ele vai te ajudar, vai te auxiliar nesse processo também, inclusive a equipe dele, né, de nutricionista, de engenheiro de alimentos. Como era uma embalagem fictícia, eu só queria mostrar para vocês esse processo do mockup, do gabarito, eu fiz dessa forma. Quando você vai mandar para a gráfica, impressão, algumas gráficas também chamam o gabarito de faca. Então, alguns fornecedores de embalagem, eles têm umas medidas padrão, eles não trabalham com medidas personalizáveis. Então, tudo isso precisa ser visto junto do teu cliente. Se o teu cliente vai imprimir esse projeto, vai mandar fazer esse projeto em um fornecedor que tem as medidas padrão, a gente precisa dessas medidas padrão para a gente colocar dentro desse gabarito, né, definir as medidas e você fazer no tamanho correto. Depois que você termina o seu design, é importante que você apague as linhas visíveis do seu gabarito, para que não fique depois visível essa parte na impressão. Então eu vou procurar aqui as camadas que tem as linhas e vou tirá-las, né, tirar a visualização, para que a gente não tenha problema dessas linhas aparecerem no momento da impressão, tá bem? Então não esquece desse processo. E a última etapa que são os mockups. E os mockups, eles são os queridinhos do designer quando a gente fala em design de embalagem. São eles que dão vida ao nosso projeto de design e simulam como aquele produto ficará no mundo real depois de impresso, sem antes mesmo a gente imprimir. Isso ajuda a dar mais clareza e compreensão para o cliente do que você executou, de todo o seu projeto e a sua ideia. Pronto, agora a gente já tá com o design da nossa embalagem aqui e é só colocar ele nas medidas aqui do nosso mockup, definir o tamanho certinho, fechar o nosso mockup. Então é só clicar em guardar e pronto, a gente já tem a nossa embalagem pronta aqui no mockup e a gente pode ajustar e personalizar para mostrar para o nosso cliente. Então a gente consegue ver como que é a abertura dela, como que tá as dobras, né, as informações, para ver se não tá cortando nenhuma informação, se tá legível também, se a gente consegue ver tudo que tem nessa embalagem, se tá cada coisa no seu painel, né, porque às vezes fica uma coisa pegando a parte frontal e a parte lateral, então você consegue analisar todos os elementos. E aqui nessa ferramenta é muito interessante porque ela também tem um construtor 3D, então você consegue também criar, além do seu projeto, do seu mockup, né? Você consegue criar algumas cenas diferentes para o seu produto para apresentar ele de diferentes formas,
o que eu acho muito interessante. E aí você consegue personalizar, né? Aqui eu troquei o material também, porque a gente tem um material que é aquele papel mais sustentável, então você consegue trocar isso também. Então a gente consegue personalizar tudo isso através da ferramenta para apresentar para o cliente da melhor forma possível. E aqui você consegue escolher a cor da base, personalizar todo esse projeto para que você consiga um mockup ideal para apresentar para o seu cliente. E é só fazer a renderização aqui e exportar o seu mockup. E o que eu gosto da Pacdora é que não preciso ficar mais horas procurando o mockup ideal. Vocês sabem que isso é um processo que dá bastante trabalho, né? Então eu entro em um único site, eu personalizo 100% o projeto de acordo com o material da embalagem que eu escolhi. Eu personalizo todo o tamanho, consigo baixar o gabarito, desenvolver o design dentro disso, subir de novo ao site e ter um mockup bem definido e bem bonitinho de acordo com o projeto que eu esperava para esse cliente. E se tu se interessou pela ferramenta da Pacdora, eu vou deixar o link na descrição e também um cupom de desconto para você que me acompanha. Então é só colocar ali no cupom NADINE que você vai ter desconto no seu plano. E eu vou ficando por aqui. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!